Não sabe como mostrar imagens no Flutter? Pera aí, vamos resolver isso? Fala galera, o meu nome é Ricardo Lima e eu já não quero nem ideia, já se inscreve no canal que agora, nossa, vai, já se inscreve que senão não começo, vai, se inscreve aí. Se inscreveu? Beleza, te agradeço, vamos lá. Bom, a gente tá aprendendo muitos widgets e um dos mais importantes é justamente o de mostrar imagens. E como é que a gente usa ele? Vamos direto pro código fazer isso. Só que eu não quero fazer exatamente aqui nessa tela. Deixa eu criar uma tela vazia para a gente fazer esse widget. Então eu vou vir aqui no meu VS Code, vou abrir o explorador. Aqui onde a gente está tendo telas, vou clicar com o botão direito e vou clicar em novo arquivo. Vou criar a tela autenticação tela. Mas não se preocupa, a gente vai focar só na imagem agora. Tela.dart. Show! Deixa eu fechar o meu explorador e o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou importar o material, porque afinal tela, imagem é tudo material aqui. Vou importar o material e vou fazer o nosso famoso stateless widget. Se eu estou passando muito rápido por isso aqui é porque a gente já falou disso no canal, então clica aí no card para ver. Mas beleza, eu vou criar aqui minha autenticação tela. E como a gente está criando uma tela, a gente sabe que aqui o objeto que a gente quer criar, né, o widget que a gente quer mostrar a priori que nos ajuda a criar a tela é o scaffold. Show? Legal. Agora, o que é que eu preciso fazer para essa tela aparecer aqui no meu emulador? Se você se lembra bem, eu tenho que vir aqui na minha main e definir que a nossa home, a tela que eu quero apresentar, não é mais exercício tela e sim autenticação tela. Autenticação tela. Show? Ele tá dando isso aqui porque ele pode ser constante, mas beleza, a gente resolve esse warning. Temos uma tela em branco esperando para a gente colocar uma imagem. Show? Vamos lá, deixa eu fechar exercício tela, vou fechar exercício model, sentiment model, vamos focar em autenticação tela. Como a gente vai importar uma imagem que ela é clara, ela é branquinha, eu vou querer colocar aqui no scaffold um background color. A gente já viu como fazer isso também, mas é basicamente botar aqui background color, colors, deixa eu botar um blue. Show, agora temos tudo azul, legal. Agora sim, vamos para a importação da nossa imagem. Então, não é tão simples quanto simplesmente chamar um widget aqui e colocar a imagem para aparecer. Tem alguns passos que a gente precisa fazer para toda a imagem que a gente vai usar da memória do nosso aplicativo. Lembrando, uma coisa que é bem importante, já vou puxar aqui um child, no caso é body, né, no caso do scaffold, e já vou adiantar para vocês que o que a gente vai usar é o image. E se eu fizer image ponto, a gente vai ver que ele tem esses construtores nomeados: Asset, File, Memory e Network. Cada um, pela própria tradução das palavras, né, já fica claro que são as fontes que a gente vai poder pegar essa imagem. Nesse vídeo aqui, a gente vai focar nessa asset. Essa asset, até para diferenciar da file, são imagens que já vão estar dentro do nosso arquivo quando a gente gerar um arquivo final, assim, um instalável, digamos assim, da nossa aplicação. Não é um arquivo, um file que vai estar na memória da pessoa usuária, e sim que vai estar dentro da nossa aplicação. Então é isso que a gente vai usar agora. Só que para usar esse asset, a gente precisa definir que ele existe na nossa aplicação. E como é que a gente faz isso? A gente vai primeiro importar, antes de qualquer coisa importar. Então eu vou abrir aqui o explorador e eu vou criar uma nova pasta. Deixa eu só comentar essa linha 10 para ele não ficar dando erro. Legal, vou criar uma nova pasta não dentro de lib, tá? Mas no diretório mesmo do Flutter. Normalmente esse é o padrão que a gente usa. Vou criar uma nova pasta chamada Assets. Legal, criamos a Assets aqui e dentro da Assets eu vou arrastar a minha imagem. Então eu estou pegando ela aqui no monitor lateral e vou arrastar aqui para dentro de Assets. Então beleza, temos aqui a logo do GenApp. Show! Agora, já funciona? Eu já consigo acessar essa imagem? Não. Tem um detalhe que a gente precisa fazer, que é dizer ao Flutter que isso é um asset válido, que ele precisa esperar que isso seja chamado em algum momento.
E como é que a gente faz isso? A gente vai no nosso pubspec.yaml, aquele mesmo arquivo que a gente já viu, que lá é onde a gente vai adicionar nossas dependências e por aí vai ter informações do nosso projeto Flutter aqui no pubspec.yaml. E se a gente rolar para baixo, se você acompanhou esse vídeo aqui que está aparecendo no card, a gente deixou dentro da categoria aqui Flutter uma parte sem deletar dos comentários. E é justamente essa parte aqui onde a gente vai definir quais são os assets que o Flutter pode esperar que sejam usados durante a aplicação. E para a gente fazer isso é simples, na verdade ele está mostrando aqui, a gente poderia digitar do zero, mas na verdade eu vou selecionar da linha 3032 e vou fazer Ctrl ponto e vírgula. Legal, ele descomentou e aí basicamente o que a gente precisa passar é o termo assets e o caminho da nossa imagem. Então se eu vier aqui no explorador, o caminho dessa imagem é assets, opa, botei um S a mais, assets, pronto, barra logo.png. Só que aí eu vou dar uma dica para você. Beleza, do jeito que tá aqui funciona, eu salvei, ele já tá rodando o Flutter PubGet pra gente, mas imagina que eu tivesse que botar outra imagem ali no Assets, e outra. Eu teria que ficar botando o nome de cada um aqui. Funcionaria, mas existe uma forma de que, se você passa só a pasta, ele pega tudo que está dentro dessa pasta, não subpastas, tá? Só os arquivos que estão dentro dessa pasta. Para fazer isso, é só tirar o nome do arquivo aqui e fazer a pasta barra, terminar com a barra. Isso quer dizer que ele vai pegar todos os arquivos dentro dessa pasta, mas não subpastas. Se eu tivesse uma subpasta como, por exemplo, Assets, Icons, aí sim eu teria que fazer isso daqui para ele ver os icons, uma subpasta. Mas dentro dessas pastas ele pega todos os arquivos, beleza? Deu para entender? Vou tirar essa daqui, essa pasta não existe, e vou salvar. Ele vai rodar o Flutter PubGet para mim e agora sim essa imagem ela já está apta a ser usada na nossa aplicação. Só que tem um detalhe, uma coisa que você vai perceber bastante durante o desenvolvimento com Flutter. Quando a gente mexe no pubspec.yaml, a gente precisa reiniciar a nossa aplicação. A gente não vai conseguir acessar essa imagem porque ela não está na memória aqui, ela não está configurada nessa aplicação que está rodando agora. A gente precisa parar para que ele entenda, quando a gente subir de novo, que ele pode usar tudo que tiver dentro da pasta Assets. Então vamos fazer isso. Vou parar. Vou fechar meu pubspec.yaml, eu não preciso mais dele, fechar meu explorador e vou rodar de novo. E aí sim, quando eu rodar de novo, ele vai ter acesso a essas imagens. Ele pode demorar um pouquinho aqui para rodar, eu te vejo quando ele terminar de carregar. Legal, carregou, temos aqui nossa tela azul e vamos finalmente colocar essa imagem. Então aqui no background eu vou dar um Ctrl ponto e vírgula para ele descomentar o que a gente tinha comentado. Vou selecionar o construtor Asset e aí basta que eu passe o caminho. Qual era o caminho? Assets barra logo.png. Tem que ser certinho, tá? Se não for certinho, não vai funcionar. Vou salvar e vamos ver? Legal, agora sim, olha a nossa imagem aí. Só que é claro, tem algumas coisas aqui que a gente pode configurar. Primeiro que a gente não quer que ela fique tão grande, a gente pode diminuir o tamanho. Então, como a gente já falou várias vezes, sempre que você tem um widget que você quer personalizá-lo, qual é a minha dica? Coloca uma vírgula e dá Ctrl espaço. Pronto, agora você tem todas as propriedades que você pode ler de uma por uma para entender como você pode personalizar esse widget. E o que a gente vai usar aqui é a altura. Eu vou botar aqui 128 pixels, pixels lógicos aqui nessa altura. E aí legal, ele já fez aqui certinho para mim. Daí, como é que a gente centraliza? Coloca ela aqui no meio. É claro, isso daqui não é HTML com CSS, a gente tem uma forma fácil de centralizar, que seria só circundar essa imagem aqui com o center. Se eu salvar, pronto, já tô pro centro. Por favor, parem... Não, né? Eu tô tiltado. Mas tem uma forma que eu vou querer fazer, porque além da imagem, eu quero botar nossa logo, GenApp escrito. Então, ao invés de usar esse center, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl Z e vou cercar a imagem com o quê? Com o quê? Com a coluna, para a gente poder empilhar elementos. E aí, na coluna, como é que eu faço para centralizar tanto horizontalmente como verticalmente?
A gente já viu isso algumas vezes, a gente só nunca fez dessa forma. Primeiro, vou configurar o meu Main Axis Alignment, ou seja, a minha vertical para ser Center. Depois, vou configurar minha horizontal, ou seja, o Cross Axis Alignment, para ser Center também. E vamos ver como é que já tá ficando. E aí é nesse momento que você do HTML com CSS vai falar: ah, Ricardo, não ficou centralizado. Calma, faz sentido. É porque quando a gente lida com a coluna, a coluna só existe no espaço dos filhos dela. Então o que é que isso quer dizer? A coluna a gente não tá vendo aqui, ó, mas ela só existe nesse espaço aqui. E nesse espaço tá centralizado. Faz sentido. Só que a gente não quer que seja só esse espaço, a gente quer que a coluna se estique para ocupar todo o espaço do pai dela, que no caso é o scaffold. Tem uma forma de fazer isso? Claro que tem. Se a gente está mexendo com o horizontal numa coluna, então é o Cross Axis Alignment. E qual é o que eu vou usar? Tem justamente a palavra esticar em inglês, stretch. Se eu salvar agora, vamos ver. Foi! Centralizado bonitinho. E agora o que falta fazer é só colocar nosso texto aqui. Então vou botar o text, Gin App, Style, Text, Style, e vamos dar uma estilizada. Vamos botar um tamanho de fonte legal aqui, um 48. Vamos deixar ele em bold, font. Detesto essa palavra, vocês sabem. Font.bold. E a cor, vamos botar color. Opa! Dei uma atrapalhada aqui, mas vamos lá. Colors.white. Show! Vou botar um const aqui na frente, para ele não ficar reclamando. E ele tá alinhado ali à esquerda de novo. E o que é que aconteceu agora? Tem explicação. O texto, por padrão, ele vai estar alinhado à esquerda, a não ser que ele já esteja ocupando todo o espaço da tela. Aí ele dá a impressão de centralizado. Só que como o pai dele é uma coluna que está esticada, ó, o pai dele é uma coluna que está esticada, então sobra esse espaço aqui. Como é que a gente centraliza? No próprio texto. Então vou vir depois do Gin App, antes do Style, e vou fazer um text align center. Agora sim está centralizado. Muito, muito massa, né? Então vamos dar aquela recapitulada. O que é que a gente fez? A gente importou a imagem, já começou a criar aqui nossa tela de autenticação que vai ter a identidade visual da nossa aplicação. Para importar a imagem, a gente viu que a gente precisa criar uma pasta, colocar a imagem dentro e lá no pubspec.yaml definir que a imagem está naquele espaço usando o Flutter Assets e botar o diretório da imagem. Depois, como a gente mexeu no pubspec.yaml, a gente tem que parar a aplicação e rodar de novo, e daí fica simples, basta que a gente use o image com o construtor asset e passe nossa imagem e configure ela do jeito que a gente quiser. Show de bola? Muito massa? Então vamos continuar construindo essa tela aqui, e o próximo passo que a gente vai fazer é algo muito interessante. Ao invés de ter esse azul seco sem graça aí, a gente vai criar um gradiente, a gente vai ter um efeito de transição de cor. É exatamente isso que a gente faz no vídeo que está aparecendo na direita da tela. Clica lá, que é o que a gente vai fazer. Eu te vejo lá. Clica, se inscreve no canal, curte e clica lá. Te vejo lá.